Oi, Tati. Vamos lá. Oi, Olá. boa E aí? noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Tá Vamos conseguindo? lá. Tá me ouvindo Tô te bem? ouvindo perfeito, perfeito, perfeito. Primeiramente aí, né? Feliz Dia do Nutricionista, né? Opa, tá me ouvindo? Oi, tô. Eu acho que eu acabei desligando o fone. Se ficar ruim, você fala, Tá, tá? tá. Primeiramente, feliz Dia do Nutricionista, né? Pra Sim, gente. Ma- sim, Mais, mais um ano aí de profissão, né? Então, a gente, eu e Karen nos formamos em 2001, então são 19 anos, e você foi em 2003. 2003, então 2003. são 17. Eu tava fazendo as contas, eu falei, tem tempo, né? Legal, que bom, que bom. Mais um ano aí de profissão. Vamos em frente aí. Essa sequência de lives aí, como foi explicado nos posts de divulgação aí, e vamos fazer até o final do ano, né? Então hoje vamos ter aí uma live sobre a Nike 600, né? Uma super prova que aconteceu aí, três edições aí, em 2009, 10 e 11. Depois, em 28 de setembro, teremos uma live aí sobre corrida em trilhas. Essa live ainda será aqui pelo Instagram da 449. 26 de outubro, teremos a partir daí a live no Instagram da Tati. Então, 26 de outubro será o Audax. E para finalizar essa sequência de lives aí, 7 de dezembro, uma live sobre surf. Né? Então, assim, Trazer um pouquinho teria aí da região para vocês. isso, teria que ser um esporte aí que, apesar que tem pessoas aqui do Cerrado que também gostam de praticar o surf, né? Então, eles estarão aí, estarão na live aí. Mas vamos lá. Hoje, então, sobre Nike 600, tá? Essa prova aí que a Tati participou duas vezes, né? 2009 e 2010. É, e aí vamos começar. Então, como que vai ser a live? A gente vai falar sobre o evento, depois iremos falar sobre a nutrição para o evento, né, as preocupações que o nutricionista tem que ter na hora de definir uma estratégia nutricional, e depois que a gente encerrar essa parte da nutrição, entram os convidados, que hoje vai ser o Felipe e o Marcelo, em que eles vão entrar ali para falar histórias que marcaram, alguma coisa que eles acharam bem legal, de participar desses eventos aí, de participar dessas edições aí do Nike 600, tá? Então vamos lá, falar sobre a prova exatamente, Tati, como que foi, quais foram os anos que você participou, fique à vontade aí para falar sobre o assunto. Foram 3 anos, né? Como você falou, eu participei de 2009 e 2010. E aí, quando a gente pensou nisso, a gente se tocou que tinha 10 anos, né? Você até achou uma reportagem. Foi uma prova, assim, acho que marcante, pelo menos na vida de todo mundo que participou, porque a gente largava no Parque do Ibirapuera, bem de madrugadão, e percorria por praias, por estrada, não era fechado o percurso. A gente tinha uma moto, que era o batedor do corredor, a gente tinha uma van, que carregava a equipe, e a gente também tinha um carro de apoio, que pudesse levar, por exemplo, o próximo corredor que precisava assumir o Tá, trecho. Então, assim, quem precisava ser deslocado mais rápido ia nesse carro, o restante da equipe ficava na van e os corredores das equipes iam acompanhados por uma moto batedora. Mas a gente passava por estradas, por praia, por todo o trajeto de São Paulo até o Rio. Então, o interessante era isso, que era uma prova que tinha toda uma estrutura e uma organização, mas ao mesmo tempo a gente estava, vamos falar assim, sozinho por lá, né? E aí tá. chegava em certos pontos de encontro e aí ia trocando os corredores para dar continuidade a essa corrida. Né? Eu participei de Uhum. 2009, 2010, 2010, 2011 eu já não participei.
Ah, não, legal. E passou por Rio das Ostras? Não, e na época é engraçado que eu tinha o Rio muito longe da minha, assim, eu acho que eu tinha ido no Rio criança e eu falava que eu não conhecia o Rio de Janeiro. Mas a gente passou por Angra dos Reis, a gente desce por outra região e me marcou Angra dos Reis, porque a gente passava pela usina de Angra, a gente se hospedava em Angra. O legal da prova é porque eu falo que a gente era estrela, porque Hum. eram 3 dias de prova e a gente dormia em hotéis pagos pela Nike, bancados pela Nike. E quando a gente Ah, chegava então, nos hotéis, tinha toda uma estrutura para receber de frases motivacionais, legal. de, é, de jantar, de equipe de massagista. Então, eu brincava que eu me sentia no castelo de caras, porque Tá. as equipes eram recebidas com espada, granado, com várias marcas patrocinadoras, e a gente usufruía eram ótimos hotéis, então a gente tinha todo um tratamento realmente de estrela. E as Ah, pessoas tratavam os corredores como realmente assim, oh, o que vocês estão fazendo? Isso era muito legal. ah. E assim, e tinha esse tratamento durante o evento, mas antes também você receberam um kit, uma camisa, Sim, recebia, sim. né, muitas Não, coisas. um super kit. Eu tenho minhas bolsas até hoje. Vi uma bolsa, uma sacola da Nike, uma sacola da Nike, uma mochila da Nike, todas identificadas com uma tag, com o seu nome, com a sua cidade, porque a equipe era por cidade. A gente ganhava camisetas, a gente ganhava as blusas da corrida, né, que a gente tinha que usar, e a gente ganhava tênis, meia, top, boné, viseira, uma blusa de frio que não era de corrida, um conjuntinho de calça e blusa, porque a gente também era obrigado a usar somente a Nike. Ou você Nike, tá. usar uma roupa sem marca, mas você não podia usar um óculos ou algo esportivo que remetesse a alguma marca que não fosse a Nike. Inclusive Uhum. no hotel, na hora das refeições. Então, a gente foi a uma loja esportiva em Brasília, recebeu esse kit e tinha que usar durante a corrida e durante os descansos, vamos falar assim. A gente tinha que se vestir como atleta Nike. E a equipe Legal. campeã ganharia patrocínio, acho que por um ano da Nike, de roupas, de Uhum. tênis. Então, por isso que todo mundo queria ganhar a corrida no primeiro ano. E era uma época aí, 2009, 2010, que não tinha esse boom aí de rede social, né? Então era a Não, internet, era bem limitada a divulgação. eu tenho reportagem em revista, eu fui resgatar as fotos, era foto de câmera fotográfica, não era foto de celular. Tá, tá. Então, assim, as minhas fotos era de câmera digital já, mas não era de celular, né? Assim, eu lembro Uhum, que o sinal era muito ruim, a gente conseguia falar por mensagem, mas assim, eu lembro que eu fui te passar as coisas para a clínica quando cheguei. Você não conseguia manter aham, esse contato muito forte, assim, ninguém postava, né? Era só quando a gente aham, ninguém terminasse postava. mesmo. Que Ninguém legal, postava. legal. E tem alguns integrantes da equipe aí já, né? O próprio Marcelo e o Felipe entraram aí, mas Daniel tá aí, o próprio Rodrigo da Ápice também está aí na Legal. audiência. E lembrando que eu fixei um comentário aí sobre um documentário desse Nike 600. Então tá no link na bio aqui da 449 e no link da bio do Insta da Tati aí. Então depois dá Isso. uma olhada aí, que é um documentário de acho que uns 13 minutos, bem produzido. Né? Então depois acessa o link aí para ver esse documentário da Nike. Então alguns integrantes estão aí. E como que foi assim a seleção para participar? Vamos falar especificamente do primeiro ano aí, que foi o lançamento, né, 2009, como que foi como foi para participar, o número de integrantes da equipe, né, foi o mesmo, os integrantes mudaram para depois no ano seguinte, como que foi? Eu lembro que a gente estava em Brasília e a Nike veio com essa promessa, né? Assim, a história é que eles queriam mostrar que a corrida era dos jovens, né? E não de pessoas antigas. E fizeram uma seletiva na época na Universidade Católica. E as pessoas
alguns deram Ibope, outros assim, que corrida é essa? Aí você precisava se inscrever na seletiva e a gente tinha que correr. Eu agora não me lembro, acho que foi mais de uma prova. Assim, no dia foi mais de uma corrida. A gente corria pelo estacionamento da Católica e os atletas que tiveram os corredores, né, na verdade, que tiveram os melhores tempos no dia, masculino e feminino, seriam selecionados para corrida. E aí depois eles fizeram contato e a gente precisava comprovar alguns tempos de meia maratona, a gente precisava comprovar que realmente daria conta. Na época, eu fui até com a Angelina, né? A gente, nós duas, e eu fui a pior mulher, da equipe eu fui a pior mulher de tempo, de classificação. Eu fui a última mulher a entrar na equipe. E depois eu fiquei sabendo que até tem a Aninha, a Ana Célia. Ela tinha passado, ela corre pra caramba, né? E ela tinha passado mal na noite anterior. E eu percebia que ela corria e eu falava assim, eu vou colar nessa mulher, eu vou colar nessa mulher. E de certa forma eu consegui a classificação por colar na Ana e que depois na prova ela anos-luz na minha frente de ritmo de corrida. Então, assim, realmente, assim... E aí a gente não tinha noção do que seria a prova, né? Assim, havia promessas. E aí, quando a gente foi buscar o kit, aí houve essa comprovação dos tempos, aí convocaram a equipe, a gente teve uma reunião anterior para se conhecer, para montar a estratégia de prova. Quantos eram da equipe? 12 pessoas. O Rodrigo foi o nosso técnico, né? E eu fui como coringa. Eu era atleta coringa. Porque O que é o coringa? os atletas, eles tinham, por exemplo, o atleta 1, eles fixavam os trechos. Então, o atleta 1 corre o trecho 1, 5, 10 e 15, por exemplo. E o atleta coringa, ele não tinha trecho fixo e ele poderia entrar em qualquer momento de prova. Ou caso algum atleta lesionasse, esse atleta coringa entraria para substituir. Legal. Então eram 12 e tinha limite de mulheres assim? Não, tem que ser 12, mas 5 são mulheres. Eu não sei se a própria Nike fez isso, Fernanda, eu não me lembro. Assim, eu acho que já vinha uma definição da própria Nike, porque eu lembro que na seletiva eles já classificaram os homens e as mulheres. Eu estava resgatando as fotos, a gente teve uma corrida depois de 10 quilômetros que a equipe Brasília teve que participar em Brasília, como divulgação do Nike 600, para começar a interação, ainda antes da gente viajar e fazer a prova. E quantos km que a equipe corria por dia? Era definido pela organização, lógico, né? E quantas horas vocês podiam ficar na estrada? Quantos dias no total? Como que foi? A primeira etapa, 2009, a gente fez 3 dias de prova e no domingo, acho que era quinta, sexta e sábado, porque no domingo teve uma corrida no Rio de Janeiro, o Man Race, lembro. E que a gente fecharia esses 600K nessa Man Race. Isso já não aconteceu no ano seguinte. A prova já se encerrou no Rio de Janeiro sem esse evento. Você recebia uma planilha da Nike em que você tinha altimetria, descrição de trechos e você tinha que cumprir os trechos de cada dia. Eu não me lembro, para ser honesto, assim, a quilometragem de cada dia variava. Não era 600 dividido por 3. O último dia, se eu não me engano, era dos dias menores. Por exemplo, a quilometragem de cada atleta variava bastante. Eu corri 20 e poucos quilômetros no primeiro ano. Já no segundo ano, eu corri 40 e poucos. Porque você tinha trechos maiores e às vezes mais difíceis, e você tinha trechos menores de muita subida. O Marcelo pegou uma descida da antiga Estrada de Santos. Então, às vezes, você tinha trechos curtos e extremamente difíceis. Então, a divisão de quilometragem não era fixa.
E o que também não influenciava a questão de dificuldade, né? Porque às vezes um trecho Uhum. curto era mais difícil do que um trecho mais longo. Mas a Sim, gente sim, largava sim. de madrugada, eu lembro que a gente saía do hotel assim 5h30, 6, e chegava no próximo hotel normalmente final de tarde. A gente passava o Poxa, dia, então era na- 12 passava o horas, dia no 12 clube. horas aí, Por quase volta 12 horas. eu estava olhando hoje, a última equipe do primeiro ano fez 44 horas. E aí na Tá. reportagem falava que a campeã fez 7 horas a menos, então Hum, 37 horas de prova. tá. No primeiro ano, a equipe Brasília foi que colocação? E no segundo, Foi qual foi a colocação? oitavo, e no segundo agora você me apertou. Eu É, não, tá, tá. Mas, assim, eu lembro que o primeiro ano é engraçado. Eu acho que, pelo menos falando por mim, o primeiro ano eu Hum, acho que, não diminuindo a importância do segundo ano de jeito nenhum, mas eu acho que a novidade e aquela sim. inovação do primeiro ano, né? Foi Uhum, algo, assim, muito legal e acho que marcou, pelo menos para mim, marcou muito mais. tá. É, e eu acho que é aquela coisa do querer ganhar, porque todo mundo queria o patrocínio, né? E aí a gente Uhum, estava muito bem, a gente estava entre as três, assim, logo, até acho que o segundo, terceiro dia, e depois a gente foi perdendo tempo e foi caindo em colocação. Mas dava para você ir meio que acompanhando as equipes ao longo da prova, e aí a gente ficava fazendo conta, você vivia a expectativa durante toda a uhum. prova. Legal, legal. É, não, beleza. Então, essa parte introdutória aí para contar como que foi o evento, né, para a gente saber como que se desenrolou, como que aconteceu o evento, e muitos integrantes da equipe aí escrevendo a colocação. O Felipe falou que foram, nos 2 anos, a equipe brasileira ficou em 8º lugar Ai, mesmo. O nossa. Daniel passou Aham. aí falando como que eram os trechos. Rodrigo falou aí que largava de 3h30 a 4h30 da madrugada. Então, bem legal aí que o pessoal vai ajudando nas Vai me lembranças ajudando, aí, por favor. né? Legal. Agora vamos à parte da nutrição, exatamente, né? A nutrição propriamente dita. Então, assim, numa prova de revezamento, né? Como a gente conhece, aqui em Brasília a gente tem a Volta do Lago, a gente também tem a Volta à Ilha, em Floripa, que também é muito conhecido. Então, assim, a gente já acompanhou muitos atletas que foram para Floripa. Então, a preocupação nesse tipo de prova é montar uma organização nutricional, seja durante o evento, né? Então, assim, na questão da Nike, eles ficavam 12 horas aí na estrada, então montar a organização nutricional, definindo hidratação, definindo alimentação, para que o atleta consiga ter o melhor rendimento possível, consiga se recuperar durante a prova, ali nas 12 horas, né? Que cada trecho que ele Sim, corre ele esteja bem e se recupere bem de um dia para o outro. Tá? E também é importante a alimentação fora da prova. Né? Então, assim, essa organização é fundamental, porque a gente não pode ficar numa prova dessa à mercê ali do improviso. Né? Não, vamos parar ali naquele posto ali de gasolina e comprar o que a gente tem que comer. Não, a ideia sim. que a gente passa como nutricionista, né, Tati, é já sair de madrugada ali com tudo que vai comer Autossuficiência, dentro do né? carro. Autossuficiência. 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 Isso. É, e eu, assim, eu tive a oportunidade no primeiro ano aí, orientar o Felipe, né? Então, como a gente fez uma publicação lá e tal, no segundo ano também, e como que foi o seu papel, né? Então, tinha clientes, seus clientes estavam lá, você montou para a equipe toda, como que foi? Aham. No primeiro ano eu não tinha clientes, mas mantive muito contato com o Felipe, né? Então, assim, de certa forma eu tirava dúvidas e ajudava, e a gente acabava Tá. virando um pouco referência para o resto da equipe, né? Assim, que acabava um pouco mais perdido. Por quê? É o que você falou, a gente tinha que estar bem de energia, ao mesmo tempo eu não podia, grosseiramente falando, estar de barriga cheia, porque eu poderia correr daqui a pouco. Né? O Daniel também era nutricionista e assim, a gente meio que se ajudava. Ah, o que eu como agora? Né? Foi um ano um Legal. pouco mais solto, foi cada um por si. Eles davam isotônico, eles davam Gatorade, então a gente tinha essa parte de hidratação
e a gente realmente se ajudava, acabou virando assim, uma ajuda mútua, e de certa forma, pela profissão, eu acabei influenciando e ajudando quem perguntava. No segundo ano, o Rodrigo, já que foi de novo nosso técnico, já, né, assim, com a consciência e com o conhecimento da prova, exatamente porque tinha horas que a gente passava na estrada e não tinha acesso a alimentos. A gente tinha o café da manhã no hotel e o jantar. Então, assim, o Marcelo foi o capitão da equipe, mas tinha um técnico que o Rodrigo foi os 2 anos, foi isso? Rodrigo Dapes? Foi, e no primeiro ano foi o Gibo, o capitão. Se eu não tô, me Ah, ajudem é? aí, pessoal. Ah, O Gibo tá, foi o tá. capitão, porque o capitão, de certa forma, era o líder dos atletas e o motivador. O Rodrigo era o chefão, né? Que Tá, junto com o capitão, que definia quem de vai bom. ser o atleta qual que vai, entendeu? Assim, se a gente vai colocar ou não o Coringa. Então, era meio sempre o Uhum. técnico junto com o capitão. O capitão, de certa forma, é um representante dos atletas, vamos falar assim, né? Tá, E, ok. e aí o Rodrigo, antes da gente ir no segundo ano, me convidou para fazer a lista de compras e para, assim, no primeiro ano, cada um levou suas coisas. No segundo ano, a gente compraria em equipe. Então, eu pensei em opções de lanches que fossem práticas para carregar, para manter fora de refrigeração, porque a gente passava o dia na Isso. van, né? A hidratação basicamente água, isotônico, às Isotônico, vezes água devia isotônica. rolar uma Coca-Cola, um Red Bull ali, né? Então, basicamente esses líquidos Sim, aí, simples, né? E sim, a sim. comida? E a comida durante? Você lembra do que você levava, Tá. né? Que kit você montava? O Tinha gel, tinha pão, o que era? gel, pão, o famoso polenguinho, que é uma opção de uma proteínazinha que não precisa ser refrigerada, né? Às Tá. vezes acontecia da gente parar em bares, em postos que tinha o almoço, então o atleta que sabia que ia demorar a correr, tinha atletas que optavam por almoçar, mesmo na estrada, Ah, tá. né? Porque às vezes um atleta tinha acabado de correr, ele ia demorar horas para correr novamente. Tinha atletas que sentiam essa necessidade do comer, não conseguiam ficar só em lanchinhos. A gente Uhum. levava suquinho em caixa, o achocolatado em caixa também, né? O que Tipo mais que a gente ia todinho. tipo todinho. Tinha o gel, os atletas levavam os suplementos whey protein, tinha atleta que levava o seu pó e aí a gente diluía lá. Biscoito, single pack, que é clube social, biscoito salgado. Tá, Então, assim, a gente passava praticamente a base de lanches, né? A gente não tinha refeição durante o dia, a não tá. ser que desse essa sorte da estrada e quem se sentia à vontade e bem, né, em termos gastrointestinal, para comer uma refeição mais pesada. E quando chegava no hotel, o café da manhã e o jantar era por conta da organização. Então, sim, eram de Era. boa qualidade. O café da manhã era café da manhã normal, cada um ponderava o que ia pegar. O jantar costumava quase sempre ter uma massa. Assim, até no final a gente às vezes até falava assim, ai, não aguento mais massa. Mas eu acho que até Tá. para atender o volume de pessoas, né? Na maioria das vezes Uhum. eu me lembro muito disso, de ser sempre um macarrão com 2, 3 tipos de molho. Era difícil ter um outro prato, eu não me recordo. Acho que teve uma vez que teve uma carne, alguma coisa. Mas a maioria das noites era um jantar de massas que era servido. À vontade, Legal. à vontade. Tá. O Daniel falou aí que era jantar de gala lá. É, não, a Jantar. estrutura, no segundo ano, até a própria Nike, assim, eu estava olhando nas fotos, 5 pessoas da nossa equipe repetiram a prova 2009 e 2010. Eu, Daniel, Tá, Marcela, Mirella e o Felipe. Então, assim, no tá. segundo ano, algumas coisas da estrutura maravilhosa da Nike deram alguma mexida. No primeiro ano, a gente ficava só com a nossa equipe em hotel. No segundo ano, Hum, aconteceu comigo de dividir quarto com outras com outro. equipes. Com Ah, outras então equipes. tá. Isso, assim, né? A gente é acostumada a ficar só a gente. E, assim, e no primeiro ano era muito legal as surpresas quando a gente chegava no hotel. De É. mousepad,
No segundo ano a gente fez uma camiseta temática da prova, então era realmente coisa de estrela. A estrutura que a Nike montou, acho que nunca mais. Tá. Porque no primeiro ano, então, como você falou, né, foi aquele boom, e aí a estrutura era bem melhor e tal, a Nike investiu bastante. No segundo ano continuou tendo toda a estrutura boa da Nike ali, mas caiu um pouquinho, né, o fato até de você comentar aí que começou a dividir quarto com outras equipes. Né? Isso era. Tá. Antes ficava 2 Normal. pessoas no quarto. Mas assim, mas a parte de fora, de camisetas, de produção, tinha parada que tinha que você fazer tatuagem, essa parte eles são assim impecáveis. Legal. Parecia realmente assim, corrida de famosos. Legal, legal. Imagine isso hoje em dia, né? O tanto que o pessoal ia publicar em rede social, fazer live, né? Ia ter uma repercussão muito maior. Na época já foi, imagina hoje, sim, né? Com rede social, com Instagram, como que ia ser? Como que ia ser? Não, que legal, Tati. Não, beleza. Então, essa parte da nutrição, a gente queria passar essa ideia, né, de que numa prova de revezamento, essa preocupação do que se faz antes e depois da prova, e principalmente o que a gente deve fazer durante, né? Então, assim, como eu falei aí, a organização nesse tipo de prova é fundamental, tanto para a hidratação, como a alimentação propriamente dita, da gente não ficar à mercê ali do improviso, do acaso no meio da estrada, né? Então, como você colocou aí, bem colocado, de que você já saiu com tudo pronto, né? Então, assim, quem for participar de uma prova de revezamento quando a vida voltar ao normal, quando as provas voltarem, né? Fica essa ideia de organização. Organização é fundamental para que consiga a cada dia ter o melhor rendimento, a cada dia se recuperar e aí ter um bom rendimento ao longo dos dias aí de prova de revezamento. E só um complemento, e eu acho que é aquilo que a gente sempre conversa, que isso vale para a nossa vida, que é o que a gente sempre fala para os clientes. Não adianta você ir para o trabalho e esperar ter um lanche, né? Então, assim, eu acho que isso, quando a gente estava pensando no assunto, eu falei, o planejamento e a organização é para uma prova, e é o que a gente fala, se você não organizar suas compras, se você não organizar suas comidas em casa, você vai ficar sempre à mercê da sorte e a chance da execução da disciplina da rotina alimentar vai ficar prejudicada, né? E com certeza. E se você, como você colocou aí, se estiver no trabalho e alguém chegar com uma refeição gostosa, um lanchinho, sua força de vontade não vai funcionar. Se você estiver com fome, você vai cair de boca naquele doce, naquela torta ali, né? Então, para não ficar à mercê do acaso, do improviso, tem que se organizar. Tem que se organizar. Então, nessa planejamento aí. Então, nessa live aí de corrida de revezamento, né? Então, a mensagem que a gente queria passar é essa, né? Com relação à nutrição. Organização, planejamento, para que tudo ocorra da melhor maneira e atinja a melhor performance possível. Sim. Algo mais sobre nutrição, Tati, que queira complementar? Rapidamente a questão da individualidade, né? Porque ali eu fiz um planejamento geral de equipe, mas um tempo inteiro a gente precisava pensar na individualidade. Como eu falei, a questão do almoço. Tem gente que falava, nossa, se eu comer eu vou passar mal. Outro falava, nossa, se eu não comer eu vou cair de fraqueza. Então, assim, de você respeitar a individualidade. Exemplo, a gente falou do polenguinho. Uma pessoa intolerante à lactose talvez não pudesse consumir. Ótimo. Né? Então, que não existe uma regra geral. Existe um certo planejamento que pode atender a todo mundo, mas a individualidade, a especificidade de cada um tem que ser respeitada acima de tudo. O que funciona para mim nem sempre funcionaria para o meu colega ali da equipe, né? Ótimo. Planejamento, organização e individualidade. Fechou. Fechamos. Ótimo, Tati. Lembrando que aí está fixado no link aí um lembrete de que tem um documentário da Nike 600, no link na bio da 449 e na bio da Tati, do Insta dela. Então, depois dá um clique lá, que é um documentário de 13 minutos, passou no Sport TV, aparece muita gente de Brasília, então é bem legal. Ok, então vamos aí para sentir o clima da prova, né, Fernando? Sim, a gente publicou aí, a gente fez um pedacinho ali de 1 minuto, é bem legal. Os profissionais que estavam no evento, né? Tinha ali o Frank Caldeira, o Vanderlei, Marilson, Vanderlei. Marilson não foi. Não. Não, Joaquim Cruz.
Joaquim Cruz, ele premiou a gente. Joaquim Cruz, Joaquim Cruz, Frank Caldeira e o Vanderlei dos Santos, lá, né, do Maratonista de Atenas. Último comentário, só para fechar, para não prolongar. Eu lembro direitinho, eu estava correndo numa areia, sozinha na praia, aí veio um passinho assim atrás de mim. Eu falei, pô, vai me passar. A hora que eu olhei o Frank Caldeira, eu falei, pô, passar. Esse aí pode passar. Legal, não tem jeito, né? Não tem nem jeito de ficar ali atrás dele, né? Não. 3 por quilômetro. Esse aí vai passar a equipe, vai embora. Não, tá ótimo então. Então vamos para a nossa segunda parte da live aí, que vai vir Felipe agora e depois Marcelo, contando uma história, algo que tenha marcado aí na participação do Nike 600. E se lembrar de alguma coisa mais aí, Tati, bota aí nos comentários, tá bom? Pode deixar, vou continuar acompanhando vocês daqui. Beleza, então. Um beijo aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, então, Felipe. Deixa eu procurar aqui. Vamos lá. E aí, Felipão? Beleza, cara? Beleza, tudo certo? Beleza. Legal. Lembrou, ouvindo aí a história com a Tati, lembrou mais de alguma coisa aí que queira complementar? Pô, Algum cara, detalhe? a Tati vai falando aí, a gente vai lembrando de um monte de coisa, né? Que a gente acaba que não recorda sempre, né? Mas as pessoas vão contando as histórias, a gente vai lembrando. Mas a primeira coisa a falar, cara, foi a coragem da Nike, né? De fazer uma prova dessa, né, cara? Eu acho que eram 20 equipes, ou 21 equipes, se eu não me engano, com 12 pessoas cada, sei lá, quase 250 atletas para cruzar ali de São Paulo para o Rio de Janeiro, né? Impressionante. Impressionante. Com uma pista aberta, sem fechar nada do trânsito e tal. Então é um negócio fantástico, né, cara? Os caras fizeram um negócio... Não, inacreditável. Sensacional, inacreditável. E graças a Deus sem nenhuma intercorrência, né? Que não teve nenhum acidente problema na prova inteira, né? A gente conseguiu fazer os trechos aí, tinham lugares assim com muito trânsito de caminhão, pesado mesmo, trânsito pesado, você sempre correndo no acostamento, mas a estrutura era impecável, né? Como a Tati falou, cada equipe tinha uma van, um carro e uma moto, né? Então a gente estava sempre ali com o motoqueiro do nosso lado, a van e o carro que ia fazendo aquele deslocamento dos trechos mais próximos e a van que carregava todas essas coisas e o resto da galera, né? Então, e todo mundo fica amigo, né? Eu tava vendo aqui, revendo as fotos aqui, o motorista da van junto com a gente, o cara não acreditava, falou, vocês são loucos, fazer um negócio desse, como é que pode e tal. Uma maluquice, né? Não, cria um vínculo mesmo, né? Com todo mundo que está ali na equipe, não só os atletas, né? Motoboy, todo mundo era parte da equipe, né? Tava todo mundo junto ali na batalha para tentar fazer o melhor possível. Então, essa questão da estrutura foi fantástico mesmo, né? Questão dos hotéis que a gente ficou. Pô, a gente ficou o Daniel até colocou aí, eu vim há pouco, lá em Angra, a gente ficou no Hotel do Frade, que não sei se ainda é o top hoje em dia, mas na época era o hotel mais animal da região, um resortzão. Chegava, você não acreditava, assim, né, cara? A gente ficou, agora eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo ano, que a gente ficou numa casa. A parte da nossa equipe, né, dormimos lá, era uma casa, com 3, 4 quartos na casa, esse negócio fantástico, né? É como a Tati falou aí, né? Tipo, celebridade Caras, né? Na época tinha a revista Caras. Pô, como ela falou aí, cara, o Vanderlei correndo com a gente o tempo todo, o Marilson. Pô, você pegar ser premiado pelo Joaquim Cruz, cara. Nem falou, pô, como é que pode, né? Sim, não. E as publicações aí, os stories que a Tati colocou, que a gente colocou, as fotos, é bem legal relembrar, o vídeo, né? Então, é bem legal fazer essa lembrança. Assim, na época não tinha esse negócio de rede social, né?
Não Mas igual foi tinha, uma não tinha. repórter do Correio Brasiliense que foi junto com a gente, cara, na equipe, no primeiro ano pelo menos, no segundo eu não lembro. Mas tinha uma repórter com a gente na van, que todo Ah, dia mandava as reportagens pro jornal, né? Aí poxa, fazia a corrida na quinta-feira, por exemplo, e na sexta-feira no jornal saía a matéria sobre como é que foi aquele dia. E aí foi legal, depois o Marcelo até conta, né? Vai contar aí, não vou roubar a história dele, sem mas spoiler, sem spoiler. não, mas então, com certeza ele vai lembrar, mas que a gente foi a gente não estava em primeiro, mas nós somos o primeiro a chegar em Maresias, porque teve um trecho que não deu para correr por causa do trânsito, e aí foi todo mundo, saiu de um ponto lá e para chegar no ponto final. Então saiu todo mundo junto, foi tipo uma corrida. Ah, E aí o tá, Marcelo foi o tá. primeiro a chegar, aí saiu a foto no jornal dele cruzando a linha em primeiro. Foi legal pra caramba. Sério. Que legal, Depois que ele legal. conta com mais detalhes aí. Tá. E algum momento marcante que você traz contigo guardado aí, revendo as fotos, os vídeos aí, o que você traz contigo aí que pode compartilhar com a gente aí desse super evento? Cara, o marcante foi o evento todo em si, né? Você fazer parte de uma prova que entrou na história, né? Uhum. Até hoje em dia, você escuta as pessoas falando dessa prova aí, todo mundo, quando sabe o que você fez, fala, pô, que legal e tal. E isso numa época que não tinha. Se fosse hoje em dia, era uma loucura, né? Por causa de rede social, ia ser uma maluquice. Né? Não ia ser Aham. uma geração de Live direto. conteúdo Aham, absurdo, aham. gigantesco. Mas é a experiência, cara, de você fazer uma prova dessa forma assim, em equipe, todo mundo ali. Primeiro ano ninguém se conhecia, na verdade, assim, não se conhecia muito, que foi a seletiva e foram os primeiros colocados foram classificados, então a gente não tinha tanto vínculo assim, né? Antes da Tá. prova. E aí fizemos reuniões, nos conhecemos, corremos essa prova aí que a Tati falou que foi lá no Parque Shopping até. Eu lembro, eu Corri ali lembro que era para pro divulgar a Guará, se equipe, eu não me né? engano, né? Uhum. Essa prova que foi por uma divulgação da prova dos 600 km mesmo, né? E aí a galera foi se entrosando, pô, e foi um negócio, não teve um atrito zero, né, nesse primeiro ano, sem confusão nenhuma, todo mundo se entendendo bem, Uhum. participando. E, pô, o Marcelo também, ele é bom de estatísticas e dados aí. Se eu não me engano, cara, o tempo final da equipe, o Daniel tá aí também deve lembrar, nossa média final foi 3,58 por quilômetro. Pra você ver como é que Sério, era o ritmo, o era ritmo, pô, absurdo, cara, porque alucinante. os Que trechos lá legal, hein? variavam de 6 a 10 km, normalmente não tinha trecho muito maior que isso daí, né? Não eram Longo, trechos tão tá? grandes. Então a galera sentava a bota, bicho. Não tinha, Aham. não tinha economia, né? Era Caramba, cada um e corria ficaram em 2 ou 3 oitavo trechos. a 3,58. Imagina os primeiros aí, 3,40, né? Foi três e Provavelmente quarenta três e e quarenta pouco, e se eu não me cinco. engano, foi 3 e. Quem ganhou foi Belo Horizonte, né? Se eu não me Ah, engano, foi 3,41 ou 3,44 o ritmo deles. Então era um caramba. negócio absurdo, que a galera não aliviava, não. Ninguém pensava no trecho seguinte. A gente corria normalmente 2 ou 3 Uhum, trechos por dia, né? Mas uhum. tinha um espaçamento legal, dava para descansar, então era aceleração total o tempo todo, né? E como você E falou ali, lembrou quando a Tati estava aí, que eram 8 homens e 4 mulheres. E a isso, Tati 8 homens, falou dessa questão do Coringa. E nos 2 isso. anos você foi. Teve um ano que você foi Coringa? Como que Não, foi? não. Os 2 anos foi titular. É, acho que se eu não me engano, era do trecho 1 ao 10, né? Que Hum. tinha 1 ao 9. E aí você só podia correr. O do 1 correu todo. E tinha um Coringa que podia. Um Coringa do masculino e um Coringa do Ah, tá. feminino. Que aí eles corriam. Quando a gente recebia lá o roadbook antes, né? Aí o Rodrigo, o Uhum. Giba, que estavam no primeiro ano, que foram Giba. técnico e capitão, no segundo, o técnico e capitão era o Rodrigo e o Marcelo, davam uma geral lá e depois a gente entrava no consenso para ver o trecho que cada um faria, né? Antecipadamente. E aí Aham. já definia mais ou menos onde o Coringa ia entrar. Então, se alguém sentisse algum problema, é,
esse Coringa estava ali para substituir, né? O Gustavo, que foi o Marcelo tá até lembrando aí, Gustavão. Uhum. foi o primeiro na seletiva, ele foi o nosso Coringa, né? Aí até a Tati falou, cara, eu tenho até hoje aqui, ó, fui pegar na minha O mochila ali quê? agora, o negocinho que O a gente quê? ganhou, não sei se dá para ver aí, Peraí, deixa eu ver que aqui tá. Opa, levanta um pouquinho aí, porque tem aqui Ah, tá aqui tá. Brasília o meu Que é o nome. quê? Tipo um crachá? É É tipo tipo um um crachá? crachá do Corrida Cara aqui crachá, atrás, ó. cara. Olha só, que legal, ué. E aí vinha Que com o seu legal. nome e a equipe que você era, que você colocava na mochila, Pô, você isso aí tem que recebia. guardar mesmo. Eu guardo aí, fica sempre na minha mochilinha ali, né? E a Tati compartilhou uma foto do troféu. O troféu era para cada atleta? Foi no primeiro ano? Cada um ganhava seu troféu. Você Era tem tipo um ele? pedacinho de asfalto, né? Isso, você tem ele. Ele tá aqui guardadinho aqui com meus uns poucos É, troféus que eu tenho aí, estão aqui legal, guardadinhos. é bonito. Aquele É bem troféu é legal. bonito. Aquele troféu é bonito. E isso foi o É, diferencial do primeiro também, né? Que eu acho que no segundo, se eu não me engano, não teve um troféuzinho desse não. Mas no primeiro, como a Tati falou, os 2 anos foram muito bons, mas o primeiro teve uma. Acho que eles deram um plusinho a mais aí por ser o primeiro, né? tá, Depois mas tá. foi os dois sensacionais. Legal. Eu gostava aí falando que moldurou os cartões que tem autógrafo do Frank e do Vanderlei Cordeiro, né? Não, demais, cara. Legal. Não, e tá no evento com esses atletas referência na época ali, né? Pois é, os caras Impressionante. eram demais. E o Joaquim Cruz também, né? Já falei, vou até falar de novo, né? É, O cara é um herói brasileiro aí, olímpico, sim, aí o cara, pô, lá com a gente, demais, medalha demais. de ouro em Los Angeles, né? Nos anos Nos 84. 800 metros, 84, 84, não, sensacional. Não, e vendo o vídeo lá que aparece o Frank falando, ele correndo com o Vanderlei ali na madrugada, saindo com É, vocês, sensacional. Muito legal, arrepiar. nesse É, documentário só rapidinho, da Sport TV, acho ah, que até eu apareço nele falando que o cara veio me entrevistar. Tinha a equipe da imprensa também, né? Na prova. Tinha aqui o Cleito ah, Conservani, que depois entrou, agora faz aquelas matérias de esportes radicais aí, totais, né? aham, Cleito Conservani, tava o Eric Faria, que faz do futebol. Então tinham vários repórteres também. Tinha uma equipe da imprensa fazendo a prova junto lá com a gente também, né? Bem legal. uhum. A divulgação não E, era como é e, hoje, rede social. Então a imprensa sim, era importante nessa época aí ainda, né? Pra putz, isso. totalmente, uma época totalmente diferente, quem imaginava, É, né? E deu tudo certo, assim, pensando agora na parte de nutrição, deu tudo certo, assim, durante a prova. Você não teve nenhum desconforto, não, né? O rendimento foi bem regular, né? Não comeu nada que passou mal, porque é uma coisa que eu esqueci de falar com a Tati aí, que é também de não inventar no dia da prova, né? Não de abusar da sorte e ficar comendo coisa que você não sabe muito bem a procedência, né? Então isso aí também é um risco que se tem nessas provas de revezamento, que você sai no meio do nada aí, e se ficar à mercê do que tem à disposição, você pode ser surpreendido com algo que você possa comer e passar mal. Mas não teve isso, né? não, a gente foi bem, assim, preparado, né? Porque como a Tati falou, é, a hospedagem e a alimentação durante a hospedagem era responsabilidade da Nike, né? Mas durante a Uhum. prova, era a gente que tinha que se virar. E se eu não me engano, aí teve até reportagem no Correio que isso aí, a gente foi fazer compra num desses mercadões aí da vida, né? A repórter foi com a gente, Celebridade, foi com o pessoal, aí celebridade. fez a reportagem, o pessoal fazendo as compras do geralzão para a equipe, né? Do clube social, essas coisas assim que era Aham, de uso coletivo, digamos assim, né? Então aham. a gente foi bem preparado para isso daí também. Então ninguém teve nenhum tipo de problema não. A gente estava, como a Tati também bem falou, né? A gente estava lá para correr, para fazer força, como se fosse um Uhum. atleta profissional mesmo, né? Então estava ali para fazer aquele trabalho, Legal. digamos assim, né? Então a gente Que estava experiência. muito bem resguardado aí, digamos assim, né? Aham, que Experiência oportunidade. assim indescritível, cara. E até falou, pô, Sim, 10 anos, você pensa que foi ontem, né? Mas já se foram 10 anos dessa. 10 anos. Aí você até 10 anos. falou, pô, aí você mandou no Stories aí, ó, aquele teaserzinho que você que fez ali
de divulgação na época lá, né? Aí, pô, eu tinha 33 anos na época. Eu falei, pô, eu tava novo, né? O tempo Fica meio passa, triste, né? né? Não tem jeito de segurar o tempo, não tem jeito. Não, beleza então, Filipão. Vamos dar espaço agora aí para o Marcelão falar o que ele Beleza. lembra aí da história. Agradeço aí a sua presença, compartilhar esse momento, essa experiência que você teve aí nessa prova do Nike 600. Eu Beleza? que agradeço o convite aí. E é sempre bom relembrar essas histórias aí, né? Que são coisas que ficam marcadas aí na nossa vida, né? E é sempre bom recordar momentos Sim. tão bacanas como essa prova foi aí. Ficou na história Sim, do. e se lembrar de alguma coisa quando o Marcelão estiver falando aí, digita aí Eu no digito chat aí. aqui. Pode deixar. Beleza, então. Grande abraço, Valeu. Filipão. Um abraço. Valeu. Falou, obrigado. Falou. Falou. Tchau. Vamos lá, Marcelo. Deixa eu ver se ele está com BRT. Vamos lá, BRT. Capitão do segundo ano. É ele aí, ó. É ele. Cheguei? E aí, Marcelão? Fernando, beleza, Ao vivo, ao vivo. E aí, como que tá? Foi Tudo rápido, certo? foi rápido a troca, igual a gente fazia lá no 600K, entendeu? Batia na mão, vai, É isso vaza, aí. agora é você. Vambora. Tati passou pro Felipe, agora o Felipe passou pro Marcelo. Vambora. Beleza, Fernandão. Cara, E aí, muitas lembranças vieram aí na cabeça com essas publicações, com essas fotos. É inesquecível, né? Essa prova, com certeza, é uma prova que quem participou vai ficar na lembrança para sempre. E eu quero aproveitar e agradecer aos meus amigos de equipe, cara. Foram demais. Rodrigão como técnico, entendeu? Assim, foram pessoas que realmente marcaram a minha vida naquele ano, entendeu? Então, só tenho a agradecer a todos. E todos eles sabem disso, entendeu? Foi muito top participar dessa prova. Fernandão, bem, aqui eu não tenho como compartilhar foto, eu acho, aqui. Não tem. Tipo, ótimo, enviar, então vamos né? lá. Eu vou... Não, mas você tem várias fotos aí? Como que é? Não, é porque eu estava tentando aprender a colocar a foto aqui no lugar da minha imagem, entendeu? Eu acho que não dá, só quando você faz sozinho a live. Bem, eu não tenho foto, mas antes de falar alguma coisa, eu tenho aqui, ó, eu tenho guardado, eu não uso, tá? 2 camisas da época, tá? Então aqui, ó, 2 camisas novinhas, porque você recebia... Essa é de 2009 ou 2010? Essa é do primeiro ano, tá? Do primeiro ano. Essa aqui eu troquei, cara, as camisas tinham o nome da equipe atrás, ó. Essa aqui é de Curitiba. Na verdade, essa aqui era do... Você faz amigos durante a prova, né? Então, sabe jogador de futebol quando troca a camisa? Equipe de Brasília, equipe de Curitiba. Então, essa aqui era do Henrique Ártico, um grande amigo meu, que a gente já viajou junto depois para maratonas de Miami, etc. Então, tenho guardado até hoje. Eu uso a camisa. Olha só, que maravilha. E tenho também a da equipe de Brasília, né? Que é essa aqui, que era o número 14, né? Então, assim, cada dia você tinha uma cor de camisa para usar, entendeu? Então, cada dia você tinha uma cor de camisa, tinha amarela, tinha... Então, se você recebia 3 camisas para usar durante o dia. 3 dessa cor, 3 dessa cor, 3 de outra cor e 3 de outra cor. Uma para cada dia, entendeu? Bem, o Gustavo falou isso aí Não, os 2 anos que eu participei tinham essas camisas. 2 anos. Uhum. Que legal. Bem, o Gustavo falou aí que... E aí, algo que te marcou, que você traz na lembrança aí com carinho, né? Cara, me marcou. Você pode compartilhar com a gente aí. Marcou. Eu gosto, aliás, mas eu gostava muito de correr em descida, né? Correr em descida. Então, quando eu vi o Racebook, né? Que era os trechos que tinha, cara, eu vi uma altimetria que era assim, ó. Eu falei, essa é minha, né? Caraca. E aí era... tipo, Scania sem freio. Era a Estrada Velha de Santos, né? Uma serra, a Estrada Velha de Santos. Sim. E me apelidaram aí com muito carinho, meu amigo Danielzinho, de Tatu Bola nessa descida. Por quê? Porque, cara, eu desci descendo, entendeu? Eu lembro que até hoje é o meu recorde de pace eram 8 km e pouco. Eu fiz em um pace de 3:04 essa descida. Puxa, caramba! Só que
só que depois eu sofri as consequências da descida. Foi um trecho muito, assim, eu fui meio inexperiente, e vários atletas de outras equipes também foram, algumas equipes perderam atletas nessa descida, que não conseguiram correr depois mais, perderam porque perdeu a sola do pé, bolhas e bolhas. Era uma descida que o tênis cheirava queimado, porque o impacto ia e eu parei por 2 vezes para molhar o pé. Na serra Acredito. Sempre desce uma aguinha, Sim, né? Assim, as nascentes, né? As nascentes. Eu parei por 2 vezes para literalmente ensopar o pé ali dentro, porque estava pegando fogo o pé. Entendeu? Caramba, Aí a minha sorte foi isso, foi ter pensado em parar, porque senão provavelmente eu também teria largado a prova ali naquele trecho. Meu primeiro trecho. Mas, bem, eu fiquei bem destruído, porque a descida destrói. Fiquei bem destruído nessa descida. E graças a Deus na equipe, a gente tinha os coringas, né? E o Gustavo, ele fez meu outro trecho, porque eu fiquei bem destruído mesmo. Eu fiquei, cara, bem, acabado. Mas e é legal, quando as pessoas vão fazer uma prova, isso é legal você comentar, e ver a altimetria e falar assim, nossa, olha só essa altimetria, vai ser muito difícil, muita subida, mas o que machuca mesmo é a descida, né? É a descida na fase excêntrica ali da musculatura que vai lesionando a fibra muscular. A pancada é muito grande, isso. E aí o Gustavo, ele fez meu outro trecho, era o Coringa, eu falei, Gustavo, por favor, cara, faz meu trecho, porque realmente eu não vou conseguir correr. E era um trecho que tinha, se eu não me engano, tinha areia ainda. E olha lá, ele tá falando, te devo essa. Mas aí, Gustavão, pode cobrar. O grande lance dessa história, dessa descida, foi o final do dia, que eu quero comentar. E eu, por ter ficado assim, bem destruído, cara, para agachar ficou difícil, entendeu? Tão destruído que eu fiquei. E aí cara, eu tava com minha cabeça. Isso foi no primeiro trecho do primeiro dia. E a galera apostava muito assim em mim, no Gustavo, no Danielzinho e tal, porque, sei lá, a galera meio doida, né? E eu falei, agora, cara? E eu vendo a galera, pô, você vê os atletas, né, se ali dando o seu melhor, e aquilo vai te motivando, eu tenho que fazer. E aí chegou o último trecho, que foi a história que o Gustavo estava falando, que deu um erro em algum trecho lá da Nike, eles não conseguiram calcular os tempos direito, então eles pararam a prova no último trecho, esperaram todas as equipes chegarem e largaram, para largar juntos. Então, quem estava em último largou... Para correr quanto esse último trecho aí? Eram cerca de, eu não lembro agora, 4 ou 5 quilômetros, algo assim. Então, então assim, as equipes que estavam bem na frente, a gente estava em quarto, eu acho, entendeu? Eles tiveram que esperar todas as equipes para largarem juntos, né? Isso aí foi largada de corrida de rua, né, velho? Largada de corrida de rua. E aí eu falei, cara, como é que eu vou correr, cara? E aí minha mente, né, você começa a lutar com sua mente, eu falei, cara, eu vou ter que correr e eu vou ter que fazer o meu melhor. O Daniel colocou aí, ó, que no primeiro dia era para você correr 30 e você correu 7. Então você ficou destruído, velho. Aí, Gustavo me salvou no primeiro dia aí. Aí, aí eu fui para esse último trecho, eu não queria ir, entendeu? Eu não queria. Falei com o Gustavo falou, cara, Marcelo, você vai ter que ir. Aí eu fui, né? Só que aí, falei, cara, eu vou ter que dar meu melhor aqui de qualquer jeito. Olha o que a galera fez e eu tô aqui com essa responsabilidade, né? E aí eu comecei, né, a correr. E eu nem esperava isso, né? Eu comecei a correr e aí o corpo foi aquecendo. E eu fiz um aquecimento antes, mas a galera era muito forte, a galera do Heleno Fortes. O atleta que estava nesse trecho era o Périx, também é um cara fortíssimo. De BH, não é? De BH, o Périx Vilhaça. E aí eu fui, cara, falei, eu vou junto com ele até onde aguentar, né? E eu lembro que quando faltava assim 1 quilômetro para acabar esse trecho, tava eu e ele na frente. Os outros já tinham ficado, só tinha eu e ele, né? E eu pensei, quando eu pensei, Fernando, eu vou desistir aqui. Desistir é diminuir, né? Porque eu não estava mais aguentando. Foi, cara, eu juro, quando eu pensei, eu vou diminuir, eu não aguento mais esse ritmo. Ele diminuiu. Foi na hora. Foi na hora. Quando eu pensei, ele diminuiu. Aí quando ele diminuiu, eu falei, aguenta só mais um pouquinho. Aí eu abri um pouquinho e fiquei mantendo aquela distância, né?
Tá. Cara, eu consegui chegar na frente, né? Assim, uma coisa que eu nem imaginava. Depois desse trecho, eu consegui chegar na frente e ganhar o trecho, né? E todo Que mundo legal. na chegada achou que a nossa equipe era a primeira. Era campeã, Então, tá. era campeã do dia. Então veio repórter entrevistar a gente, todos os holofotes para cima da gente. Minha foto, como o Gustavo falou, nos jornais do Brasil inteiro. Então foi Como um negócio, campeão. foi um momento assim inesquecível para mim na minha vida. Pô, E eram que essas fotos legal. que eu queria mostrar desse dia, mas eu não consigo compartilhar aqui no Não, então celular. você bota no seu stories aí, marca a gente, que a gente compartilha, né, para o pessoal ver depois, né, porque a foto que você quer colocar desse dia final aí, né, dessa... Chegando, Não, tem várias excelente. fotos. Mas Fernandão, uma coisa que eu queria falar de prova assim, cara, o principal que é o entrosamento da equipe, em tudo, entendeu? A equipe do primeiro ano foi uma equipe... peraí, minha esposa tem no celular dela, vamos ver se vai... esposa, Né? vamos ver se vai dar para ver. Ah, legal, Dani. Sim, deu para ver, mas depois publica, ó. Legal. Essa primeira Excelente. Eu lembro dessa foto aí da chegada. Essa aqui é na Estrada Velha de Santos. Da estrada onde saiu fumaça do tênis, né? E isso é porque estava molhado o chão, hein? Caramba. Aqui é a foto da chegada. Tá vendo a foto da chegada? Legal. Não, peraí que minha esposa tá tirando. Aqui é a foto da chegada, ó. Tá vendo? E o Périx dá para ver, o Périx está logo atrás de mim ali, tá vendo? Dá para ver um pezinho ali assim, tá vendo? Eu cheguei um pouquinho só na frente dele. Bem, publica isso aí que a gente compartilha. Tá Foto bonita, hein? Olha só. Uhum. Bem, legal. Valeu, não, obrigado. Bom demais. Não, e fica aí essa mensagem aí de superação, né? Então, assim, o primeiro dia te consumiu, te destruiu, mas você vê que o corpo, a mente comandam sempre. Na live que a gente fez do Cabeça de Campeão, você falou sobre isso, né? Então, assim, fica essa mensagem aí dessa lembrança da prova de superação. Excelente. Fernandão, e o mais top disso tudo é a equipe, um ajudando o outro, entendeu? Um ajudando, a galera me alongando, eu alongando. Com certeza. A galera, eu lembro que no hotel que a gente ficou, o hotel top lá, o Frade, o pessoal falou, a gente ficou numa casa, quando a gente acordou, acho que era não sei se era o segundo dia ou o último dia, cara, não sei se foi o Danielzinho, não sei, cara, foi levantar da cama, deu aquela cãibra, na perna, então um já vai ajudando o outro desde o começo, entendeu? Legal. Até a Tati, olha, a Tati depois disso, ela virou minha nutricionista, inclusive, aí Legal. Na época pela Clínica 449, porque ela foi uma verdadeira mãe, assim, pra gente com a nutrição, ajudando, assim, na equipe, né, assim, tendo cuidado, perguntando como a gente estava. Eu acho que foi o mais top de tudo isso, foi essa união da nossa equipe que marcou. Uhum. Excelente. Não, que legal, bela mensagem aí, bela recordação sobre esse truque social aí, né, de trabalho de equipe, essa mensagem de superação também, essas lembranças aí de cada integrante da equipe aí. A gente está para encerrar a live, quer falar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Rapidinho, o Danielzinho falou aí que ele correu os 3 dias valendo a vida, e realmente era isso a equipe, entendeu? A galera, cara, toda vez que você saía para correr um trecho, você saía correndo assim para dar o seu melhor ali, porque você sabia que quando você chegasse, a sua equipe estaria ali para te dar aquele apoio do que você fez de melhor, entendeu? Então, toda vez que um atleta saía, a gente sabia que ele ia sair para fazer o melhor dele. Então, foi espetacular. Não, que ótimo. Bela mensagem, bela recordação. Queria agradecer a sua presença, Marcelão, presença de Filipão, Tati, sensacional aí, da gente passando essa mensagem da nutrição. Agradecer a presença de todo mundo aí que esteve na live, os integrantes aí, os atletas, o técnico da equipe aí, Rodrigo Ápice, né? Então, um grande abraço a todos aí, uma boa noite, e a gente volta com outra live, eu e a Tati aí, em 28 de setembro. Fernandão, parabéns pelas lives que você anda fazendo, cara, tá demais, e agradeço a todos que assistiram, e agradeço pelo convite, cara, sempre que quiser pode me convidar, porque eu passei a adorar lives. Eu também.
Beleza, então, Marcelão, um grande abraço. Tá, um abraço, pessoal. Valeu, até mais.